Voltei mais cedo da viagem com minhas amigas para surpreender meu marido, e ouvi algo que me destruiu por dentro. Fiquei parada, escutando ele me diminuir como se eu fosse nada. Saí em silêncio. Voltei no horário normal e o abracei como sempre. 5 dias depois, ele me ligou 27 vezes em 1 hora. Ele finalmente entendeu o que eu fiz. Preciso desabafar sobre algo que aconteceu comigo há alguns meses. Até hoje não consigo acreditar que vivi isso. Meu coração ainda dói quando lembro, mas ao mesmo tempo sinto um alívio imenso por ter agido do jeito que agi. Sei que foi a decisão certa, mesmo sendo a mais difícil da minha vida. Tudo começou numa quinta-feira à noite. Eu estava em Miami com minhas 3 melhores amigas, naquela viagem de meninas que a gente planejava há meses. Sabe aquela escapada necessária depois de um ano cansativo? Era exatamente isso. Praias, drinks, risadas, conversas até de madrugada. Eu estava me sentindo leve, renovada, feliz. E foi justamente essa felicidade que me deu a ideia mais ingênua possível: voltar um dia antes para surpreender meu marido. Lembro que fiquei empolgada com a ideia. Contei para as meninas que ia pegar um voo mais cedo, que queria fazer uma surpresa romântica. Elas acharam fofo. Me ajudaram a remarcar a passagem e até brincaram dizendo que eu era apaixonada demais. Se elas soubessem o que eu ia descobrir horas depois, teriam me segurado naquele hotel e não me deixado voltar. Cheguei em Nashville por volta das 5 da tarde. O voo foi tranquilo, mas eu estava ansiosa, imaginando a cara dele quando me visse entrar pela porta. Pensei em fazer um jantar especial, talvez assistir aquele filme que ele vinha pedindo para a gente ver junto. Coisas simples, mas que na minha cabeça fariam ele perceber o quanto eu me importava. Quando abri a porta de casa, tudo estava quieto. As luzes da sala estavam apagadas, mas a luz do escritório dele estava acesa lá no fim do corredor. Coloquei as malas no chão com cuidado, tentando não fazer barulho. Queria que a surpresa fosse completa. Comecei a caminhar em direção ao corredor, já ensaiando mentalmente o que ia dizer, até que ouvi a voz dele. Ele estava ao telefone. A voz estava alta, animada, daquele jeito descontraído que ele só ficava quando falava com os amigos mais próximos. Parei no corredor, esperando o momento certo para entrar e fazer a surpresa. Mas então escutei uma frase que me fez congelar no lugar. Ele disse que acordava arrependido todo dia, que o casamento era um pesadigo, que a única coisa que o mantinha ali era o dinheiro da minha família. Senti meu estômago revirar. Minhas pernas tremeram e por um momento achei que ia desabar ali mesmo, no meio do corredor. Continuei ouvindo, incapaz de me mexer, como se meu corpo tivesse sido desligado do meu cérebro. Ele ria. Ria enquanto falava que eu era entediante, que nosso casamento não tinha mais graça, que ele só aguentava porque minha família tinha dinheiro e conexões que ele considerava úteis. Cada palavra era uma facada. Não eram críticas normais de relacionamento, aquelas discussões que todo casal tem. Era desprezo puro. Era alguém falando de mim como se eu fosse um objeto, um meio para um fim, como se 3 anos de casamento, de parceria, de planos juntos, não significassem absolutamente nada. Não sei quanto tempo fiquei ali parada. Poderiam ter sido 2 minutos ou 20. O tempo pareceu parar. Quando finalmente consegui me mover, fiz a única coisa que meu instinto mandou. Saí pela porta dos fundos, peguei o carro que estava na garagem e dirigi até um estacionamento vazio a alguns quarteirões de distância. Sentada ali, sozinha dentro do carro, comecei a processar tudo. Minha primeira reação foi ligar para ele, gritar, xingar, jogar tudo na cara dele. Mas algo dentro de mim pediu calma, pediu frieza, pediu inteligência. Se eu confrontasse agora, no calor do momento, ele ia negar, ia inventar desculpas, ia dizer que foi mal interpretado, e eu ia acabar parecendo a louca da história. Então decidi fazer diferente. Respirei fundo, sequei as lágrimas e voltei para casa no horário que eu deveria ter voltado. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã. Quando entrei, ele estava na cozinha fazendo café. Sorriu para mim, me deu um beijo no rosto e perguntou como tinha sido a viagem. Eu sorri de volta, contei algumas histórias engraçadas, abracei ele como sempre fazia, mas por dentro, eu estava completamente destruída. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Ele sempre foi meio reservado com o celular, mas agora parecia paranoico. Mudava a tela toda vez que eu me aproximava. Recebia ligações e saía do cômodo para atender. Começou a fazer saques em dinheiro, coisa que nunca tinha feito antes. Compras estranhas apareciam no extrato do cartão conjunto, coisas que ele nunca usava ou que não faziam sentido. Percebi também que ele ficava nervoso quando eu mencionava qualquer compromisso fora de casa. Perguntava detalhes excessivos sobre onde eu ia, com quem, que horas voltava,
No começo achei que fosse ciúme, mas logo entendi. Ele estava monitorando minha rotina. Queria saber exatamente onde eu estava para ter liberdade de fazer o que quisesse sem ser pego. Foi aí que decidi agir de verdade. Abri uma conta bancária nova, só no meu nome, em um banco diferente do que a gente usava. Comecei a transferir pequenas quantias toda semana, valores que não chamassem atenção, mas que aos poucos iam construindo uma reserva de segurança. Salvei cada recibo, cada extrato, cada comprovante. Tirei prints de conversas estranhas, de horários que não batiam, de mentiras pequenas que ele contava. Entrei em contato com o consultor financeiro da minha família. Meus pais sempre foram cuidadosos com dinheiro e tinham um profissional de confiança que cuidava dos investimentos da família há anos. Marquei uma reunião discreta e expliquei a situação. Ele me ouviu com atenção e decidiu investigar por conta própria. O que ele descobriu me deixou ainda mais chocada. Nos últimos 6 meses, meu marido tinha tentado acessar fundos da minha família 2 vezes. Ele tinha entrado em contato direto com o escritório, alegando emergências financeiras e pedindo liberação de valores sem passar por mim. Nas 2 vezes, o pedido foi negado porque qualquer movimentação precisava da minha autorização. Mas ele tentou. Tentou mesmo. Isso confirmou tudo. Não era apenas uma frase infeliz dita ao telefone. Não era um desabafo momentâneo. Era um plano calculado, frio, onde eu era apenas a ferramenta para ele alcançar o que queria. Continuei minha investigação silenciosa. Uma tarde, enquanto ele estava no banho, resolvi procurar com mais atenção. Fui até a garagem onde ele guardava suas ferramentas e equipamentos. Dentro de uma caixa velha de parafusos, encontrei um celular. Um celular que eu nunca tinha visto antes. Meu coração disparou. Liguei o aparelho e vi que estava desbloqueado. Havia mensagens de alguém salvo apenas como D. Li tudo. Conversas sobre um plano, sobre esperar o momento certo, sobre garantir estabilidade financeira antes de qualquer movimento. Havia menções a lugares que eu não conhecia, encontros que ele nunca tinha mencionado, promessas de um futuro diferente. Aquilo me destruiu de um jeito que nem a conversa telefônica tinha conseguido, porque agora eu tinha provas concretas. Não era só descontentamento, não era crise de relacionamento, era traição premeditada. Ele estava construindo uma vida paralela enquanto dormia ao meu lado toda noite. Desliguei o celular, coloquei exatamente onde estava e saí da garagem. Precisava de ajuda. Não podia fazer isso sozinha. Liguei para minha melhor amiga, que morava a alguns quarteirões de distância. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos e então disse que eu deveria ir até a casa dela imediatamente. Passamos aquela noite inteira acordadas. Ela me ajudou a organizar tudo. Documentos, prints, extratos bancários, fotos do celular secreto, anotações de conversas suspeitas. Montamos um dossiê completo. Cada mentira, cada inconsistência, cada evidência estava ali, organizada cronologicamente. Não poderia haver margem para ele se defender. Enquanto isso, ele começou a perceber que algo estava diferente. Eu continuava agindo normalmente, mas acho que minha frieza involuntária começou a transpirar. Ele tentou compensar com gestos exagerados. Flores sem motivo, presentes aleatórios, mensagens carinhosas durante o dia, tentativas de planejar viagens românticas. Mas eu sabia que não era amor, era medo. Medo de perder o acesso ao que ele realmente queria. Uma noite, durante o jantar, ele me surpreendeu com uma pergunta. Queria saber se eu tinha pensado em ter filhos. Disse que achava que estava na hora de expandir a família, que seria bom para nós dois, que ele estava pronto para ser pai. Olhei nos olhos dele por um longo tempo, vendo se encontrava algum traço de sinceridade. Não encontrei. Então respondi algo que o fez congelar. Disse que era interessante ele estar pensando no futuro, especialmente depois do que eu tinha ouvido na semana anterior. Não dei mais detalhes. Não expliquei nada. Só levantei da mesa e fui para o quarto. Ouvi ele me chamando, mas não voltei. Aquela foi a primeira vez que ele percebeu que algo estava muito errado. Nos dias seguintes, ele ficou visivelmente nervoso. Tentava puxar assunto sobre aquela frase, mas eu desviava. Fingia que não era nada, que estava apenas cansada ou estressada com o trabalho. Mas a tensão entre nós era palpável. Ele sabia que eu sabia de alguma coisa. Só não sabia o quê, nem quanto. Foi quando decidi que era hora de terminar aquilo. Marquei uma reunião na casa dos meus pais. Disse a ele que era algo relacionado a questões financeiras da família, que precisavam da presença dos dois. Ele aceitou sem suspeitar, provavelmente pensando que seria mais uma reunião chata sobre investimentos. Quando chegamos, ele percebeu que não era uma simples reunião. Meus pais estavam lá, sérios, sentados na sala. O advogado da família estava presente. O consultor financeiro também.
E eu, com uma pasta grossa na mão, repleta de documentos. Comecei devagar. Contei sobre a viagem, sobre a volta antecipada, sobre o que eu tinha escutado. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele tentou interromper, dizer que era mal entendido, mas o advogado pediu que ele ficasse quieto e me deixasse terminar. Mostrei os extratos bancários com os saques suspeitos. Mostrei as tentativas dele de acessar fundos da minha família sem minha autorização. Mostrei prints das conversas do celular secreto. Mostrei recibos de lugares onde ele dizia que não estava. Tudo, absolutamente tudo estava ali. Ele tentou se defender. Disse que eu estava interpretando mal, que as conversas eram com um amigo sobre uma oportunidade de negócio, que os saques eram para uma surpresa que ele estava planejando para mim. Mas a cada desculpa, eu apresentava mais uma prova que desmontava a mentira. Ele não tinha como escapar. Meu pai, que sempre foi um homem calmo e ponderado, olhou para ele com uma decepção que cortava mais fundo que qualquer grito. Minha mãe apenas balançou a cabeça, incapaz de acreditar que o homem que ela tinha recebido de braços abertos na família era capaz daquilo. O advogado então anunciou formalmente: eu estava iniciando o processo de divórcio. Além disso, ele seria investigado por tentativa de fraude financeira, já que tentou acessar recursos que não eram dele sem autorização. As provas eram sólidas, e ele não teria como contestar. Ele desabou. Literalmente desabou na cadeira, com as mãos no rosto, murmurando que aquilo era um exagero, que eu estava levando as coisas longe demais. Mas pela primeira vez em todo aquele pesadelo, ele ficou completamente em silêncio. Não tinha mais argumentos, não tinha mais desculpas. Saímos da casa dos meus pais separadamente. Eu fiquei lá mais um pouco, conversando com meus pais e com o advogado sobre os próximos passos. Eles me apoiaram completamente. Disseram que eu tinha sido corajosa e inteligente ao reunir todas aquelas provas antes de agir. Minha mãe me abraçou por longos minutos. E foi só ali, nos braços dela, que eu finalmente deixei as lágrimas caírem. Naquela mesma noite, meu celular começou a explodir. 27 ligações em menos de 1 hora. Mensagens desesperadas, áudios longos onde ele chorava, pedia perdão, dizia que ia mudar, que tudo tinha sido um erro, que ele me amava de verdade. Mas eu não respondi. Nem uma vez. Bloqueei o número, bloqueei nas redes sociais, cortei qualquer forma de contato. O silêncio era minha resposta. E pela primeira vez, ele entendeu que não tinha mais volta. O processo de divórcio levou alguns meses, mas transcorreu de forma relativamente rápida graças à quantidade de provas que eu tinha reunido. Consegui manter a maior parte dos bens que eram meus antes do casamento, além de alguns que adquirimos juntos. Não fiquei com nenhuma dívida. Ele, por outro lado, perdeu completamente o acesso ao dinheiro da minha família e as conexões que tanto valorizava. Durante esse período, descobri mais detalhes através do advogado. A pessoa identificada como D no celular secreto era a ex-namorada dele. Eles tinham retomado o contato meses antes de eu escutar aquela conversa telefônica. O plano era simples. Ele ficaria comigo tempo suficiente para estabilizar a situação financeira dele, construir uma base sólida com o dinheiro da minha família, e depois sairia do casamento já estruturado para começar uma nova vida com ela. Saber disso foi como receber um soco no estômago, mesmo já esperando algo parecido. Porque não era só sobre dinheiro. Era sobre ele ter construído toda uma fantasia, toda uma mentira elaborada, enquanto eu vivia achando que tínhamos um casamento real. Cada beijo, cada abraço, cada palavra carinhosa nos últimos meses tinha sido teatro. E eu era a única que não sabia que estava no palco. Mas sabe o que é engraçado? Depois que tudo acabou, depois que assinamos os papéis e ele saiu definitivamente da minha vida, comecei a terapia. Precisava processar tudo aquilo, entender como não tinha percebido antes, como tinha sido tão ingênua. E foi lá, conversando com minha terapeuta, que percebi algo importante. Eu não tinha perdido um marido. Eu tinha escapado de um plano. Tinha me livrado de alguém que me via como objeto, como meio, nunca como pessoa. Hoje, quase 1 ano depois, estou reconstruindo minha vida. Mudei algumas coisas na casa. Apaguei as memórias físicas que ainda restavam daquele período. Voltei a fazer coisas que tinha deixado de lado durante o casamento. Aulas de cerâmica, caminhadas no parque, noites de cinema com as amigas. Retomei hobbies antigos e descobri novos. Claro que ainda dói. Tem dias que acordo e lembro de algo que ele disse ou fez, e sinto aquela pontada no peito. Tem momentos em que me pego pensando no que poderia ter sido diferente, se eu deveria ter percebido os sinais antes. Mas então respiro fundo e lembro. Não foi culpa minha. Eu não fui ingênua por confiar. Ele foi cruel por mentir. Às vezes encontro pessoas que conheciam nós dois e inevitavelmente perguntam o que aconteceu. Não entro em detalhes.
Digo apenas que seguimos caminhos diferentes e que estou bem. Porque honestamente, estou. Estou melhor do que estive em muito tempo. Porque pela primeira vez em anos, estou vivendo uma vida verdadeira, sem mentiras, sem máscaras. Meus pais foram incríveis durante todo esse processo. Minha mãe me ligava todo dia para saber como eu estava, me convidava para almoçar, para assistir um filme, apenas para garantir que eu não ficasse sozinha com meus pensamentos. Meu pai, do jeito reservado dele, demonstrou apoio de outras formas. Ajudou com questões práticas, acompanhou reuniões com o advogado, garantiu que eu não precisasse me preocupar com nada além de me recuperar emocionalmente. Minhas amigas também foram essenciais. Aquela mesma que passou a noite comigo montando o dossiê se tornou minha confidente absoluta. Ela me ouviu chorar, me viu nos meus piores momentos e nunca me julgou. Só esteve presente. E isso valeu mais do que qualquer conselho ou palavra de conforto. Recentemente descobri, através de conhecidos em comum, que ele não está bem. Aparentemente, o relacionamento com a ex-namorada não funcionou como ele esperava. Ela descobriu que ele não tinha o dinheiro que prometia e terminou tudo. Ele está morando em um apartamento pequeno, longe da vida confortável que tinha quando estava comigo. Parte de mim sente uma satisfação amarga com isso. Não vou mentir, mas a maior parte apenas sente indiferença. Ele não é mais meu problema. O que aprendi com tudo isso? Que confiar não é ser ingênuo. Que amar não é ser tolo. Mas que quando você descobre que está sendo enganado, tem duas escolhas. Pode agir por impulso e perder o controle da situação. Ou pode agir com inteligência e garantir que a justiça seja feita da forma correta. Escolhi a segunda opção e não me arrependo nem um pouco. Também aprendi que vingança não precisa ser escandalosa. Não precisa ser barulhenta ou dramática. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente sair de uma situação ruim com sua dignidade intacta, com suas finanças protegidas e com a certeza de que você fez tudo certo. É deixar que a pessoa que te machucou arque com as consequências das próprias escolhas, sem você precisar fazer nada além de se afastar. Hoje eu respiro em paz. Durmo tranquila, sabendo que não há mais mentiras. Não há mais jogos. Minha vida é minha novamente. E mesmo que o processo tenha sido doloroso, mesmo que tenha me quebrado em 1000 pedaços por um tempo, valeu a pena. Porque agora estou me reconstruindo, mas dessa vez com uma base mais forte, mais consciente, mais preparada. Se você está passando por algo parecido, se desconfia que seu relacionamento não é o que parece ser, confie no seu instinto. Mas confie também na sua inteligência. Reúna provas, busque ajuda, proteja-se antes de agir. Porque confrontar sem preparação pode te deixar vulnerável. E você merece sair dessa situação não como vítima, mas como sobrevivente. Não foi fácil. Teve noites em que chorei até dormir, dias em que não conseguia sair da cama, momentos em que duvidei se estava fazendo a coisa certa. Mas cada passo que dei na direção da minha liberdade valeu cada lágrima. Porque hoje, quando olho no espelho, vejo alguém forte. Alguém que não aceitou migalhas, que não se contentou com mentiras, que teve coragem de recomeçar. E sabe qual foi o momento em que realmente senti que tinha superado tudo? Foi quando encontrei ele por acaso no supermercado, meses depois do divórcio. Ele me viu, tentou se aproximar, mas eu apenas acenei educadamente e continuei minhas compras. Não senti raiva, não senti mágoa, não senti nada. E essa indiferença foi a maior prova de que eu tinha seguido em frente de verdade. Minha vida hoje é simples, mas é real. Tenho meus dias bons e ruins, como todo mundo, mas são meus dias, minhas escolhas, minha verdade. Não preciso mais fingir sorrisos, não preciso mais ignorar sinais vermelhos, não preciso mais viver na incerteza. E isso é liberdade de verdade. Então sim, voltei mais cedo da viagem e descobri quem ele realmente era. E embora a descoberta tenha sido devastadora, ela também foi libertadora. Porque me mostrou que eu era mais forte do que imaginava, mais inteligente do que ele pensava, e mais merecedora de amor verdadeiro do que qualquer mentira poderia oferecer. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.